Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim ranquear todas as HQs e mangás que eu li em 2023. Gente, desculpa minha voz, tá? Já vou falar isso porque eu tô com a voz meio, tá complicada, então, perdão. Mas aqui, gente, eu resolvi, então, fazer aquele ranqueando básico que eu também fiz ano passado, em que, eu vou falar sobre todas as HQs e mangás que eu li no ano passado. Eu resolvi separar, fazer um vídeo mesmo só de graphic novel e mangá, e outro, para os livros em formato mais clássico, porque eu acho que vai ser mais fácil assim. E todos esses mangás e HQs que eu for mencionando aqui, eu fui lendo ao longo do ano e fui comentando com vocês. Então, se você for vendo ali nos vídeos, tem detalhes de cada uma dessas histórias, e aqui eu vou fazer mesmo aquele ranqueando mesmo, aquela lista básica, do que eu não gostei, do que eu gostei mais ou menos e do que eu amei. E eu perguntei lá no Instagram pra vocês como vocês queriam que eu fizesse, e vocês votaram para que eu falasse da pior leitura até a melhor. Então, a gente vai do último lugar até o primeiro. Então, vamos lá. Gente, eu vou começar do 18º, que foi o pior, mas ainda assim, gente, esses que eu gostei menos, ainda assim, eles foram 3,5 estrelas, tá? Então, tá bom, tá ótimo. E em 28º lugar, eu coloquei o H.P. Lovecraft's The Hound and Other Stories, do Go Tanabe. De uma forma concisa, essa foi minha primeira experiência com o Go Tanabe, porque o Junji Ito realmente gosta das adaptações dele, das histórias do Lovecraft. Eu gostei aqui muito do traço mais realista dele, gostei bastante do contraste de preto e branco, achei que ele fez umas boas adaptações aqui, coisas que ele trouxe mais para a nossa realidade, só que também teve coisas que fugiram muito do cânone e me incomodaram um pouco, então por isso eu dei para ele 3,5 estrelas. Em 27º lugar, eu coloquei o terceiro volume de Paper Girls. O terceiro volume de Paper Girls, em que a gente segue ali 4 garotas dos anos 80 que acabam viajando no tempo, elas vão para um passado muito longínquo, onde a gente tem ali de fato, uma coisa mais primal, a gente tem tribos, e no geral não acontece tanta coisa assim nesse volume, então por isso eu coloquei ele aqui. Em 26º lugar, eu coloquei o segundo e último volume ali das graphic novels de Enola Holmes. E, gente, o segundo volume, em que a gente tem essa garota que é irmã do Sherlock Holmes e do Mycroft, indo atrás da sua mãe, que acabou desaparecendo, a gente vê aqui, de fato, ela descobrindo o que aconteceu com a mãe, e eu confesso que até hoje eu não sei exatamente como eu me sinto com o final dessa história, mas é interessante aqui ela encontrando figuras históricas, ela ajudando outras mulheres, então também gostei bastante, tá? Em 15º lugar, The Book Tour, do Andy Watson. Aqui a gente tem um homem indo para uma grande cidade para fazer, uma tour com o seu novo livro, só que tudo começa a dar errado e vai virando uma bola de neve. E, no geral, eu não gostei tanto das ilustrações, mas a história em si, ela é totalmente kafkaesca, são absurdos acontecendo para a gente poder refletir sobre a sociedade e sobre o ser humano. Então, isso eu gostei bastante. Agora, indo para 4 estrelas, em 14º lugar, eu acabei colocando The Heartstopper Yearbook, da Alice Oseman. Aqui a gente vai saber um pouco mais da personalidade dos personagens de Heartstopper, que é uma história que eu amo. A gente vai ter ali um vislumbre de novas histórias com esses personagens, e a gente também vai ver muito o processo de criação da Alice Oseman por trás de tudo isso. Então, achei bem divertido e acho que é um 4 estrelas. Em 23º lugar, eu coloquei o 6º e último volume de Paper Girls. Eu acho que a história se fecha de uma boa maneira. Eu gosto muito dessa inquietação que a gente tem como leitor de pensar, será que elas conseguiram de alguma forma alterar o futuro ou não? E mais uma vez eu acho que a gente tem uma história muito boa. Então eu gostei do final do Brian Vaughan, eu adorei as ilustrações do Cliff Chung. Aqui tem as cores tão significativas de Paper Girls também, que são um arraso. Então, no geral, eu gostei sim do final dessa história. Mas em 22º lugar, eu coloquei o 5º volume, que aí elas vão para um futuro muito distante e a gente vai ver muito da tecnologia, de como a sociedade evoluiu, das doenças que a gente conseguiu curar, das coisas que a gente conseguiu fazer, mas ao mesmo tempo de coisas que o ser humano não conseguiu alterar. Então, toda essa premissa, no geral, me pegou bastante. Em 21º lugar, eu coloquei o segundo volume de Lore Olympus. Gente, Lore Olympus foi uma surpresa pra mim no ano passado, em que a gente vai ter a história de amor entre a Perséfone, que é a deusa das flores, dos frutos, e o Hades, que é o deus dos mortos e do submundo. E
aqui nesse segundo volume, a gente vai ver ali, depois da primeira vez que eles se encontraram, como eles ainda pensam um sobre o outro, tentando entender o que tá acontecendo, mas também aqui a gente vai para questões ainda mais profundas sobre cada um deles, sobre outros personagens também. O segundo volume, ele me fez continuar lendo mais e mais Lore Olympus. Em 20º lugar, eu coloquei Soichi, do Junji Ito. Aqui a gente tem uma coletânea de histórias do Soichi, que é essa criança endiabrada, megalomaníaca, completamente maluca, que faz coisas terríveis. E a gente vai ver ali, de fato, tanto ele aprontando na escola, aprontando em casa, ele fazendo o que ele quer fazer, coisas assim diabólicas, mas a gente também vê um pouquinho o karma acontecendo. E eu odiava o Soichi por conta de já conhecer ele de adaptações, mas aqui eu acabei me divertindo bastante, então acabei colocando em 20º lugar. Em 19º lugar, Lock and Key, Heaven and Earth. Gente, Lock and Key do Joe Hill e do Gabriel Rodrigues é minha série favorita de HQs, né? Minhas graphic novels favoritas da vida. E nessa daqui a gente tem meio que um spin-off, onde a gente tem ali histórias que vão se passar em diferentes momentos nessa casa onde existem chaves mágicas. Então a gente vai ver coisas que aconteceram há séculos, a gente vai ter a história no presente, a gente vai ver algo que aconteceu há algumas décadas, e é interessante porque cada uma delas tem um tom diferente. Então tem o cômico, tem o macabro, tem o triste, o melancólico, e eu gostei bastante de ver aqui então o Joe Hill mostrando toda a sua versatilidade em Lock and Key. Em 18º lugar, eu coloquei Smash, do Junji Ito. É uma coletânea que tem histórias, assim, incríveis pra mim. E ele só está no 4 estrelas, e não mais do que isso, não pelas narrativas, e não pelo horror bizarro, as artes maravilhosas do Junji, mas por questão de edição. Eu acho que esse livro, ele precisava ser revisado, porque ele tem alguns erros, principalmente gramaticais. Então, isso me deu uma incomodada, e por isso ele não tá mais alto no meu ranking. Em 17º lugar, nós temos o primeiro volume de Enola Holmes, que aqui a gente vai conhecer Enola, vai saber, né, o que tá acontecendo na sua vida, todo o caso, né, da mãe que desapareceu, e ela fugindo ali de casa para poder viver a sua vida, para poder encontrar sua mãe e para ajudar muitas mulheres que também estão precisando. E eu gostei bastante de conhecer Enola, ela é uma personagem que eu amo, eu gostei dos mistérios, então, no geral aqui, a gente tem 4 histórias adaptadas, né, tanto nesse volume quanto no outro, mais 4, mas esse primeiro eu acho que ele apresenta muito bem a personagem. Em 16º lugar, Basket Full of Heads, Cesta de Cabeças, mais uma história aqui do Joe Hill, que, gente, a gente vai conhecer basicamente uma moça que tá ali namorando um rapaz e ela tá passando as férias com ele e eles estão cuidando da casa do chefe dele e, de repente, vários bandidos vão acabar ali invadindo o lugar, vão fazer o cara de refém. Ela vai pegar ali de uma coleção dessa casa, que é uma casa cheia de riquezas, tem ali um machado que ela pega e ela não sabe que esse machado, na verdade, tem um poder. Então, ela vai e corta a cabeça de um dos caras e, de repente, a cabeça continua falando. E é porque tem essa certa magia. Só que é uma história que é cada vez mais complexa, porque a gente vai descobrindo o que realmente está acontecendo ali e o que essa moça vai fazendo. Então, eu gostei bastante. Eu acho que o Joe Hill, ele é maravilhoso. É um dos meus autores favoritos, então, logicamente, gostei muito de Basket Full of Heads. Em 15º lugar, eu coloquei o 4º volume de Paper Girls. Gente, esse 4º volume, ele me pegou demais na questão da nostalgia. Por quê? Porque as nossas protagonistas, elas foram pros anos 2000. E, gente, a coisa toda do bug do milênio, sabe? De que, o mundo está acabando, aquele frenesi todo. Sério, eu me vi ali. Sério, eu lembrei muito da minha infância, com o que foi, né, a virada do ano 2000. Foi, assim, sensacional ler isso. A gente também tem uma protagonista encontrando a sua futura versão. Então, eu gostei demais do 5º volume. Mas em 14º lugar, vem o meu volume favorito de Paper Girls, que é o segundo. Por quê? Porque no segundo volume, elas vão pra 2016, que é basicamente, né, o presente, quando a história foi escrita. E é muito interessante a gente ter uma personagem encontrando, né, a sua versão do futuro e uma tentando entender a outra, sabe? Uma tentando ver ali como seus sonhos não aconteceram, mas também admirar essa mulher que ela se tornou. E eu achei isso muito bonito, eu me emocionei bastante nesse volume, então aí o segundo volume de Paper Girls, pra mim, ele é o melhor. E em 13º lugar, eu coloquei The Low Low Woods, Bosque Profundo, da Carmen Maria Machado. Gente, Carmen Maria Machado, uma das minhas autoras favoritas, e aqui ela vai contar a história de duas amigas que vivem numa pequena cidade
que é uma cidade que o tempo inteiro tem um cheiro terrível, sabe? Que as pessoas ficam doentes porque ali teve uma mina que tá queimando até hoje por conta de um incidente. E tem também ali uma floresta que tem umas criaturas bizarras. E de repente a gente vai descobrir que acontecem coisas nessa cidade que são muito, muito, muito mais terríveis do que a gente imagina. Porque elas não vão pra questão da fantasia, mas pro real. E a Carmen Maria Machado aqui, ela vai falar muito sobre a nossa sociedade, sobre a nossa realidade, sobre o que as mulheres enfrentam. Então eu gostei bastante, eu achei sensacional, acho que todo mundo tinha que ler, apesar que é uma história com muitos gatilhos. Em 12º lugar, eu coloquei The Art of Junji Ito Twisted Visions. Gente, aqui a gente tem basicamente um livro de arte. A gente tem diversas pinturas, diversas ilustrações do Junji Ito ao longo ali dos seus quase 30 anos de carreira. E aí a gente também tem uma entrevista com ele em que ele vai falar sobre processo de criação, sobre os materiais que ele utiliza, sobre inspirações. Então, assim, para quem gosta de Junji Ito, esse livro é um prato cheio. Em 11º lugar, eu precisava colocar o primeiro volume de Hotel. Eu simplesmente li Hotel porque eu gostei da capa e assim me surpreendeu bastante, porque que história incrível! Aqui a gente vai ter basicamente um hotel em que cada quarto tem algo estranho acontecendo. E a gente vai ver ali cada hóspede em cada um desses quartos vivendo coisas tenebrosas. E gente, particularmente eu gostei bastante. Eu fiquei assim apaixonada por esse conceito, que é quase uma antologia, mas as coisas meio que se conectam. Então, assim, no geral, eu gostei bastante de Hotel. Em 10º lugar, Sensory Life on the Spectrum. Gente, essa HQ me marcou muito. Por quê? Porque ela é uma HQ que foi feita ali por diversos ilustradores, por artistas, por autores, que, de certa forma, cada um deles está dentro, né, do espectro autista. E aqui, o maior tema que a gente vai ter, que vai conectando tudo, é a questão da sobrecarga sensorial. Então, eu, como uma pessoa autista que tenho sobrecarga sensorial, gente, esse livro é magnífico, porque ele fez com que eu compreendesse muito mais das minhas questões. Na época mesmo que eu tava vivendo uma questão de um autistic burnout, eu não sabia, e esse livro, ele esclareceu isso pra mim, sabe? Foi muito óbvio quando eu li, e ao mesmo tempo você vai ter ali a vivência de cada uma dessas pessoas, como elas acabam ali se adaptando ao mundo, que não quer se adaptar a gente. E sério, eu acho que é uma aula de empatia, uma aula de descoberta. Pra mim, é uma HQ simplesmente sensacional. E em 9º lugar, o primeiro volume de Lore Olympus. Foi aqui que eu perdi tudo, né? Porque o primeiro volume já me apresentou esse casalzão que eu já comecei a torcer e que você vai descobrindo mais sobre eles, você vai descobrindo sobre outros deuses e a gente tem tudo isso numa questão mais atual, sabe? Misturando essas histórias do Olimpo com a nossa realidade. Então eu gostei demais disso. A gente tem uma comédia romântica, mas ao mesmo tempo temas mais profundos e foi aqui que eu me apaixonei por Lore Olympus. E em 8º lugar, Love Sickness do Junji Ito. Gente, Love Sickness é uma coletânea também de histórias do Junji e por quase metade desse mangá a gente tem uma só história sobre uma cidade que é coberta por uma névoa e onde coisas estranhas acontecem e a gente vai ver, né, de forma cronológica o que está acontecendo de fato. E a gente também tem outras histórias mais curtas que também de certa forma me impactaram. Então eu gostei bastante de Love Sickness, acho que é assim uma ótima coletânea do Junji, então tinha que estar aqui. Agora nós vamos para 5 estrelas, gente. Finalmente, vem aí. Em 7º lugar, Rick and Morty vs Cthulhu. Gente, o que foi isso? A gente tem, né, toda a escrotidão dos personagens de Rick and Morty dentro desse universo maluco que o Lovecraft criou. E a gente vai ter muitas referências aqui. Sério, tanto a arte é muito bem feita, quanto a escrita, os diálogos, as ações. A gente vai ter muito dessa coisa do pessimismo, né, e do existencialismo do Lovecraft com essa comédia maluca que a gente tem no Rick and Morty. E também tem críticas ferrenhas ao Lovecraft. Eu ri muito, eu gargalhei, eu adorei esse volume. E em 6º lugar, eu coloquei o 2º volume de Hotel. Gente, o primeiro é bom, mas o segundo, parece que todas as histórias que a gente vai tendo ali, né, nesse hotel, no Pierrot Courts, a gente vê que elas estão entrelaçadas. A gente vê elas se encontrando, a gente vê os hóspedes desse hotel, de alguma forma, tendo ali uma certa relação, e a gente também vai saber mais sobre os mistérios e as coisas macabras que acontecem ali. Então, pra mim, o segundo volume é
perfeito. Em quinto lugar, eu coloquei Black Paradox, do Junji Ito. Aqui a gente tem uma história única, não é uma coletânea, onde 4 pessoas se conhecem pela internet e decidem acabar com suas vidas juntos. Só que várias coisas bizarras vão acontecendo e eles vão postergando isso. E a gente vai ter ali também coisas sobrenaturais, a gente vai ter muito do bizarro, a gente vai ter muito do estranho, pelo qual o Junji Ito é tão conhecido. E no final, eu gostei demais dessa história, por mais que ela possa se repetir um pouco, eu acho que o Junji Ito ele faz isso de uma forma assim incrível. Então, tinha que dar aqui Black Paradox. Em quarto lugar, Persepolis, The Story of a Childhood. Gente, aqui a gente tem a autobiografia da Marjane Satrapi, onde ela conta como foi crescer no Irã durante a Revolução Islâmica. E a gente vai ver mulheres perdendo seus direitos, a gente vai ver ali pessoas sendo mortas, a gente vai ver bombas caindo, e a gente vai ver essa garotinha que só queria viver a sua vida. Então, eu acho que é uma história totalmente necessária, que todo mundo precisa conhecer, que me marcou e que mudou muito a minha vida. Mudou a minha visão de mundo, expandiu a minha questão de empatia. Então, eu particularmente adoro Persepolis e eu acho que a Marjane fez um trabalho excelente ao nos contar a sua história aqui. Em terceiro lugar, eu coloquei Freeze, da Claribel A. Ortega, com ilustrações da Rose Buzanra. Aqui a gente tem uma história da Marlene, que é uma garotinha que ela tem os cabelos com muito frizz, com muito volume, que são bem cacheados, só que a mãe não aceita isso. A mãe acha que ela tem o cabelo ruim, e outras pessoas da família também. E ela percebe que ela não pode ser quem ela é, sabe? Que aquilo tá sufocando ela, que ela não pode brincar, que ela não pode ter sua opinião, que ela não pode gostar do cabelo dela. E aí ela vai começar uma jornada de autoaceitação e de amor próprio. Sério, é uma história belíssima, sabe? Que vai mostrar pra gente que não tem isso de cabelo ruim, cabelo bom, cabelo a cabelo. Cada um tem que usar o cabelo como gosta, porque é uma questão de identidade, é uma questão de expressão, e a gente vai ver aqui a Marlene se expressando e se amando do jeito que ela é. Então, assim, pra mim é uma história sensacional, brilhante, lindíssima. Em segundo lugar, eu coloquei Tombs, do Junji Ito. Gente, aqui nós temos uma coletânea de histórias do Junji, uma melhor que a outra. Não tem uma só que eu falei assim, não gostei. Todas são incríveis, cada uma da sua maneira. Sério, pra mim é uma das melhores coletâneas que o Junji já escreveu. A gente tem de tudo um pouco, desde aquele horror que vai dentro, né, do ser humano, do cruel, do terrível, até o sobrenatural, o bizarro, o oculto. É muito, muito bacana essa coletânea, porque a gente tem de fato de tudo um pouco. As artes do Junji são maravilhosas. Então, assim, pra mim, segundo lugar, incrível, leiam. Em primeiríssimo lugar, gente, eu tive que fazer um apanhado, porque eu ia colocar esta série de mangás separada, colocando ali cada volume em cada lugar e tal, mas eu falei, eu não consigo mais fazer isso hoje em dia, porque pra mim é uma história única, tá tudo junto. Todos os volumes, até os que eu não gostei tanto assim, eles servem pra você saber mais da história dos personagens, sabe? De você entrar nesse mundo, ficar todo imerso. Que eu tô falando aqui, logicamente, né, gente, de Attack on Titan, do Hajime Isayama. Gente, Attack on Titan foi um acontecimento na minha vida, tá? Eu li Attack on Titan porque vocês lá no Instagram escolheram pra que eu lesse Attack on Titan durante o ano, pro projeto Um Ano Mangá, e foi simplesmente, gente, incrível. Sério, eu me apaixonei, eu achei maravilhoso. Desde o começo, eu já me vi totalmente presa nessa história. Os personagens são multifacetados, cada um deles tem luz e sombras dentro de si. A gente vai ver que não tem muito isso, o mal, o bom. Não, todo mundo tá entre uma coisa e outra. Todo mundo tem questões completamente positivas e também faz coisas extremamente questionáveis. A gente vai ter aqui uma discussão enorme a respeito de guerra, a respeito de empatia, a respeito da violência, a respeito de amizade. É uma história completa. A gente tem sim muita ação, mas a gente também tem assim uma construção de mundo, de personagem, dessa narrativa com tantas reviravoltas, com tantas coisas que a gente não espera, que é uma história extremamente complexa. Então eu coloquei ela como um todo, dou sim um destaque aqui para os volumes 10, 20, 21 e 30, que são assim volumes que explodiram minha cabeça, que são favoritos da vida, mas no geral a série Attack on Titan é minha favorita de todas. Eu amei ter lido esse mangá, sabe? Marcou a minha vida, marcou a minha existência, marcou a minha história como leitora. Então, com certeza, em primeiríssimo lugar, a melhor série de mangás que eu li em 2023 foi Attack on Titan.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se vocês quiserem continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo qual foi a melhor HQ ou o melhor mangá que você leu em 2023. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livre Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.